Há 6 anos atrás eu larguei tudo para trabalhar com marketing digital. E aí, valeu a pena? Se você está pensando em começar a trabalhar com marketing digital, está pensando em investir nessa área, talvez a minha história possa te ajudar de alguma forma a entender como funciona para quem já teve essa experiência, quais foram os resultados que eu colhi com isso. E aí eu vou te contar um pouquinho de como tudo isso aconteceu para mim. Eu fiz faculdade de economia em 2013, eu entrei na faculdade, me formei em 2016, no final de 2016 em economia, e eu trabalhava no setor financeiro, o meu plano era fazer concurso para trabalhar em banco. Eu mirava Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Central era sonho, assim, meta de futuro. Só que aí, trabalhando no setor financeiro de uma empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de marketing. Eles precisavam de alguém que tivesse facilidade com comunicação e eu não tinha facilidade nenhuma, mas eu fingi que eu tinha porque estava muito pesado o trabalho no financeiro e eu queria tentar trabalhar com marketing também. Achei uma boa ideia a proposta, fingi que eu tinha, não tinha facilidade para gravar, mas fingi que tinha, fui lá, gravei, mesmo sem ter essa facilidade. Eu comecei a fazer fingindo que eu conseguia e deu certo, porque as pessoas acreditaram que eu tinha facilidade para fazer aquilo e eu fiquei muito tempo fazendo conteúdo como social media, sendo a cara da empresa, aparecendo nos vídeos. E aí eu comecei a despertar um gosto por isso e até deixar de lado um pouco aquela ideia de trabalhar na área financeira, trabalhar com bancos. Eu venho de uma cidade muito pequena, então eu acreditava que não teria muitas oportunidades com marketing, porque isso tudo aconteceu bem antes da pandemia, né? O marketing era muito diferente naquela época, não era tão difundido assim, não existiam tantas oportunidades como existem hoje. E aí eu era social media, eu criava conteúdo, eu criava relacionamento com clientes e eu tava muito feliz porque era um trabalho muito diferente do que eu tinha lá no financeiro, era um trabalho que eu realmente sentia prazer em fazer, eu tava feliz fazendo esse trabalho. E nessa época eu era CLT e aí surgiu uma vaga na empresa para gestão de tráfego, a empresa que trabalha com um orçamento muito alto todos os meses, um orçamento de 6 dígitos mensal, captação de leads. E aí a pessoa que fazia esse trabalho na empresa saiu e eles precisavam contratar alguém, não estavam encontrando ninguém qualificado o suficiente, e aí resolveram qualificar alguém que já estava no time de marketing. Precisava ser alguém de confiança dos donos da empresa, da gestão da empresa, e graças a Deus eu já tinha conquistado essa confiança, porque essa oportunidade caiu para mim como um presente mesmo. Eu considero que foi a oportunidade da minha vida e eu aceitei, fiz o curso de tráfego pago. Eu era CLT na época, é importante destacar isso, mesmo eu não comecei empreendendo no marketing digital, né? Eu comecei trabalhando como funcionária, como CLT. E para mim isso foi sensacional também, porque eu tinha uma base ali para aprender, porque não é só fazer o curso e já se tornar um profissional em tráfego pago. Você tem que viver aquilo ali na prática mesmo, para você desenvolver as suas estratégias, para você entender o que funciona de fato, o que não funciona. Então, essa experiência, poder ter esse valor alto para investir, para fazer testes, para entender como as ferramentas funcionam, fez toda a diferença no meu começo. E aí chegou um certo momento na empresa que eu não tinha um bom relacionamento com o gerente de marketing que foi contratado na época. Eu tinha muita dificuldade, a gente não se comunicava bem, não dava match o relacionamento com esse gerente. Isso estava me gerando muita ansiedade, muitas questões de eu me sentir mal psicologicamente, porque passava o dia todo no trabalho. E aí eu resolvi abrir mão, acabar deixando esse trabalho e procurar outras oportunidades. A empresa foi muito legal comigo, até me ofereceu a possibilidade de voltar a trabalhar em outros setores que gostavam do meu trabalho, mas eu queria muito continuar nessa área e não estava dando certo trabalhar com aquela pessoa, e aí eu preferi sair. E foi muito bom eu ter saído, porque eu consegui oportunidade logo em seguida que eu saí para ganhar o dobro do que eu estava ganhando antes. O que pra mim já me deixou maravilhada ali, que eu venho de uma vida muito escassa, sempre tive muita dificuldade em relação a dinheiro. Minha família sempre foi muito humilde, não tinha muito recurso financeiro, então uma oportunidade de crescimento ali pra mim era uma grande coisa, porque foi para isso que eu me dediquei por muitos anos, eu estudei por muitos anos, sempre pensando em construir uma carreira para sair daquela situação difícil. E aí, nesse momento em que eu vi essa oportunidade de ganhar o dobro do que eu estava ganhando antes, eu já fiquei muito feliz, muito animada e comecei a me dedicar ainda mais para esse novo trabalho. E essa dedicação a mais me trouxe frutos muito bons também, que aí eu comecei a empreender, que eu tive a oportunidade de me tornar sócia num projeto
de um dos sócios dessa empresa para a qual eu comecei a trabalhar. E esse projeto era a EdSchool Brasil, muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas foram nossos alunos, onde eu dava cursos de tráfego pago. A gente vendia esses cursos e tinham outros professores parceiros que vendiam cursos de outras áreas. Eu era responsável pelo curso de Google Ads, que é a minha área de especialização, e foi incrível. Eu adquiri ali muitas novas habilidades de administração, de gerenciamento da empresa e sempre atrelado ao marketing, porque além do tráfego eu também era social media, eu também era analista de dados, eu era copywriter, eu fazia um pouquinho de cada coisa ali junto com o meu sócio. E foi uma fase que foi crucial para minha vida, ter alguém assim, uma referência de alguém com mais experiência, muito inteligente, que me ensinava muito para trabalhar junto, foi essencial para o meu crescimento e fez toda a diferença. Só que chegou um momento que esse mercado de curso online de marketing digital estava ficando muito disputado, muito concorrido, muito difícil. As atualizações constantes da plataforma, o meu sócio já focado em outros planos também, em outras empresas. E aí eu comecei a procurar novos horizontes. E aí eu e meu noivo, a gente decidiu se juntar e abrir a nossa própria empresa de prestação de serviço de tráfego pago, né? Então a gente abriu a nossa agência, a Upworkness, e foi um sucesso. Logo nos primeiros meses a gente já estava com mais de 16 clientes ativos e aquela ali a gente já ficou maravilhado também com essa possibilidade de empreender. E uma coisa que fez muita diferença para mim, para eu conseguir ter esse sucesso, foi que eu sempre me posicionei muito como profissional da área. O meu perfil no Instagram era 100% sobre tráfego, eu produzia conteúdo todo dia. Todo mundo da minha cidade, todo mundo que me conhecia sabia que eu era gestora de tráfego. Então as pessoas já me indicavam, já me procuravam para fazer esse serviço. Por isso que eu sempre falo da importância de você se posicionar como o profissional que você quer ser, das pessoas saberem, né? Deixar as pessoas saberem que você é um profissional nessa área, demonstrar autoridade para elas sentirem confiança, sentirem firmeza para te indicar, para contratar o seu serviço. E aí no meio disso eu tive a oportunidade de realizar um grande sonho, que eu morava no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Caratinga, e basicamente eu não tinha nada para fazer lá além de trabalhar e ir para academia. E não era um estilo de vida que eu queria, que eu almejava para mim. Eu sempre almejei muita liberdade, eu sempre quis conhecer gente nova, conhecer lugar novo, tudo isso sem deixar de me dedicar ao meu trabalho. Mas trabalhando com tráfego, eu tive a oportunidade de trabalhar remotamente, atender essas empresas aí da minha própria casa, conversei com clientes. Já tinha clientes em outras cidades, em outros estados, até nos Estados Unidos eu já tinha clientes nessa época. E aí foi muito legal, foi muito bacana que eu consegui me mudar para uma cidade de praia, próxima ao aeroporto. Hoje eu tô morando aqui em Pipa, no Rio Grande do Norte, Praia da Pipa. É um lugar lindo, é o lugar dos meus sonhos. E agora, assim, tendo uma visão geral de tudo que o marketing digital me trouxe aqui, eu posso dizer que valeu muito a pena, sim. Que eu consigo realizar meus sonhos, de ter a liberdade para trabalhar do local que eu quero, de poder ter a condição financeira de me bancar nesse lugar que não é tão barato quanto a cidade que eu morava antes. E ainda assim, poder ajudar minha mãe, a pessoa da minha família, conseguir viver com um pouco mais de conforto. Então, sim, o marketing digital valeu muito a pena na minha vida. Não me arrependo de ter mudado tudo, de ter deixado de trabalhar com outras áreas para começar a me dedicar ao marketing digital. E esse relato da minha experiência para você. Se você curtiu, se você gostou dessa história e quer saber mais, não deixe de me seguir no Instagram e se inscrever nesse canal aqui, porque eu sempre trago conteúdos novos sobre marketing aqui para vocês. Deixe sua opinião, se quiser fazer uma pergunta, e não deixe de se inscrever aqui no canal para você me ajudar a crescer ainda mais essa comunidade e a levar para várias pessoas a palavra do marketing digital. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, conhecido um pouco mais da minha história. Te espero nos próximos. Um beijo!